E aí, meus amigos, bem-vindos ao Pipocando. Todo mundo já estranhou pelo menos uma vez quando foi ver uma continuação e percebeu que tava faltando alguém importante do primeiro filme. Acontece, né, Rolandinho? Perdeu-se o personagem, no meio do caminho tinha um personagem. E são tantos motivos, e os motivos envolvem tantas fofocas que a gente resolveu fazer uma lista. Pior que muitas vezes, galera, essas ausências não são muito bem explicadas, mas nem sempre elas acontecem por decisões criativas. Como o Box tá falando, às vezes tem fofocas. Bom, então vem com a gente honrar a memória deles e descobrir os motivos que tornaram esses personagens esquecidos na continuação. Fazer um filme é complicado, meus amigos, mas produzir vídeo pra internet não é uma coisa tão fácil assim. Meus amigos, a gente passa por um longo processo até deixar os vídeos prontinhos pra vocês, mas pelo menos a coisa fica menos complexa se você tiver estudado na EBAC. Sério, meus amigos, a gente já recomendou algumas vezes aqui a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, e é porque ela realmente é uma plataforma de ensino muito legal, muito interessante. Com certeza, até porque você pode se especializar em várias áreas diferentes, além de estudar no seu tempo, é quando e onde você quiser. Tem design, programação, games, moda e, claro, o audiovisual, que a gente gosta sempre de destacar, né? Porque é a nossa área. Exatamente. Aqui, você saber iluminar, você saber botar uma câmera, você saber gravar um vídeo. Editar. Todo o processo, né? Bom, e dentro dessa área ainda existem muitas outras áreas que se juntam para dar vida a um conteúdo. Por exemplo, aqui mesmo a gente tem alguém atrás das câmeras, cuidando do áudio, né? Então tem várias funções relacionadas, né? Além disso, o vídeo passa pelo processo de roteiro, meus amigos, antes da gente gravar. Exatamente. E logo depois ele fica por conta dos amiguinhos da edição. Agora imagina aprender qualquer um desses cursos com profissionais influentes no mercado. Ainda mais sendo numa plataforma que te ajuda, mostrando a realidade dessas profissões com média salarial e tudo mais. Bom, pra ficar melhor, meus amigos, só um descontão de R$200 no seu curso. Acesse o link da descrição e digita Pipocando no campo promocional pra você ter um start na sua carreira. Corre lá! R$200 de desconto. Ó, isso não foi uma surpresa pra quem acompanhou, né, o andamento da produção, mas mesmo assim, Pânico 6 apresenta o caso mais recente aí de personagem desaparecido. Quem tomou um chá de sumiço foi simplesmente a Sidney, que é a personagem mais importante da franquia inteira. Que loucura, né? Na história, a ausência foi comentada por outra personagem icônica, que é a Gale, revelando ali que a Sidney preferiu levar a família pra um lugar seguro e que ela merece um final feliz. Tipo assim, ah não, ela merece tudo de bom, minha amiga querida. She's not coming here, is she? No. She sends her love, but she's taking Mark and the kids someplace safe. She deserves to have her happy ending. On that much we agree. Faz sentido uma pessoa que passou aí por uma tentativa de assassinato, várias tentativas, resolver fazer isso. Mas ao mesmo tempo, essa não é a despedida digna de uma personagem. Porque na verdade não apareceu no filme, né, poxa? Que história essa é a questão. Na verdade, a Sidney deveria aparecer, mas a coisa precisou mudar quando a atriz Neve Campbell resolveu sair da produção por achar o salário injusto. É money, meus amigos. It's all about the money. Não, pera aí, não vamos criticar ela, porque saiu várias matérias dizendo que ela achou que o salário dela, né, uma mulher, por ter feito tantas franquias do Pânico, devia ser diferente, que se ela fosse homem, o salário dela seria diferente. Ela achou a proposta, assim, baixa. E aí os caras limaram ela e dane-se. Os caras limaram e falaram, tipo, tudo bem, a gente já tá até pensando que seu personagem ia sair mesmo, tipo, dane-se. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Por incrível que pareça, um dos roteiristas falou que isso não teve muito impacto, porque desde o começo eles tinham pensado em focar na Sam e na Tara, encaixando outros personagens ao redor e tipo isso, entendeu? A gente nem faz muita questão do seu personagem mesmo. Já ia ter um outro caminho, né, pro filme. Que tal me poupar do papo furado? A cena de abertura com o Noturno no X-Men 2 é uma das cenas mais memoráveis de adaptação de quadrinhos já feitas, na minha opinião, o que ajudou na popularidade desse personagem. Então, meus amigos, os fãs se decepcionaram muito com a ausência dele no terceiro filme, e nisso muita gente passou a dizer que o motivo seria o fato do Alan Cumming odiar o processo de maquiagem. Nossa, eu me identifico muito. E daí? Tem papéis que eu negaria, porque depende do cachê, entendeu? Rolandinho, quanto mais maquiagem quer colocar em mim, mais bem tem que pagar. Não, no caso dele, cara, era uma questão de você passar até 8 horas, né, fazendo a maquiagem, e depois você começa a gravar. Então imagina o quanto isso não devia ser difícil. Realmente
Realmente, o ator nunca escondeu esse problema aí de não gostar de maquiagem, mas diferente do que dizem, ele tava sim preparado pra voltar, então esse não é o motivo principal. Mas, como a participação do personagem era curta, o roteirista, o Simon Kinberg, resolveu cortar ele de vez, até para evitar gastos de produção, porque fazer uma maquiagem dessa não é barata. Na visão do Kinberg, não tinha muito o que fazer ali com o Noturno na história, e ele sentiu que o personagem poderia cair no mesmo tipo de narrativa do Fera, outro mutante azul. Who's the furball? Vale lembrar que a maquiagem não foi o único problema pro Alan, afinal ele e os outros atores sofreram muito na mão do diretor, do Bryan Singer, por abuso de autoridade. Então assim, já não era fácil trabalhar, né, no set. Já não era agradável. Ele tinha que chegar antes de todo mundo pra fazer até 8 horas de maquiagem, isso devia ser um problema. E não devia estar bem negociado o cachê também, né? Alguns odeiam o diretor de um filme, outros são realmente leais a ele, como foi o caso do Brendan Fraser em Viagem ao Centro da Terra. Se liga nessa história. A aventura em 3D fez um sucesso considerável em comparação ao orçamento, então naturalmente o estúdio quis fazer a sequência. O problema é que o diretor ainda estava ocupado finalizando Zé Colmeia, e o ator não quis embarcar na nova produção sem o diretor original. Caramba, sabe o que fizeram? Cortaram o diretor, cortaram ele, cortaram todo mundo. Estão cortando. Mas quem disse que o estúdio estaria disposto a esperar os caras, meus amigos? Eles não estavam, é isso. Dinheiro que manda. Os caras resolveram passar o foco pro sobrinho do Brandon, o personagem do Josh Hutcherson, e aí você virou o que virou. Trouxeram o The Rock e, tipo assim... Ficou meio estranho. Não, virou outra coisa. O The Rock é sucesso, eu não tenho o que falar. É legal, o filme é uma parada que mistura Atlântida, putaria do caramba. Uma putaria do caramba. Mas eu tenho certeza que trazer o The Rock deu bastante bilheteria. The Rock knows you have feelings for him. A crítica gostou menos da continuação, mas apesar disso, o retorno financeiro foi ainda maior, então ficou tudo certo para os executivos, provando que, por mais que a gente reclame dessas decisões meio abirutadas, elas dão dinheiro. Os caras às vezes sabem o que estão fazendo. O final do primeiro MIB deixou claro que o Agente K não queria preparar o J como parceiro, mas sim como substituto para finalmente se aposentar, Bruno. E com isso a Laurel entra para a organização como Agente L e vira parceira do Agente J, então seria óbvio esperar a nova dupla na continuação. Tipo, era esse o final. Sim, era óbvio. Era isso que ia acontecer. Desenhou isso. O Tommy Lee Jones se aposenta, já tá velho e a gente não vai nunca mais ver ele. Isso. I cannot do this job by myself. Hey guys, my apartment isn't anywhere near here. It's not even on the same island. Mas além disso não ter acontecido, a doutora sequer dá o ar da graça em MIB 2, meus amigos. E pra piorar, a explicação do sumiço no roteiro é no mínimo fraca. O Agente J ele comenta bem por cima que ela preferiu voltar pro trabalho no necrotério, contrariando aí toda a preparação que rolou da personagem no primeiro filme. Cara, rola uma fofoca das boas, dizendo que a mina era insuportável e que ninguém aguentava trabalhar com ela. Ah, é? Mas, não... Sempre tem essa possibilidade, né? Have a look at this for me, please. Would you stop that? What? That thing is gonna give her brain cancer or something. A produtora Laurie MacDonald comentou que o papel da Laurel não era permanente e eles não conseguiram dar um propósito para ela na história, Passou um pano. pois a história em si sempre foi sobre o retorno do Agente K. Mentira. Passou um pano. E como eu falei, dizem que a atriz, a Linda Fiorentino, ela era bem complicada de se lidar no set, né? Era aquela ela chata, papapá. Total. E supostamente o Tommy Lee Jones não queria voltar com ela na equipe. Nossa, chegou nesse nível. Aí nesse nível já é pesado, assim, um cara bem mais velho. Ah, mas é legal ver que tem um senso de justiça, né? Quando é a pessoa que tá causando, a galera fala, meu, miou pra você. You're back. No. That's what I call a close encounter. Já que a gente falou de MIB, o próprio Will Smith ficou de fora em Independence Day, O Ressurgimento. Que erro! É uma sequência de 20 anos depois do original e, poxa, todo mundo quer ver. Depois de 20 anos os mesmos atores, Nossa, isso que é legal. A produção levou anos pra acontecer e passou por várias versões de roteiro até começar de fato, sendo que umas tinham Steven Hiller e outras não tinham. Os realizadores queriam o Will, mas acabaram fazendo o filme sem ele, com a desculpa de que o astro era, muito caro. Mas caramba, Independence Day, caro pra um blockbuster desse tamanho. Mas aqui o que acontece é que passou 20 anos, o cinema mudou, o gosto da galera mudou e esses filmes eles não têm mais a mesma certeza de fazer dinheiro como tinham no passado. Mas eu queria ver o Independence Day, uma versão com o Will Smith. Who's the man?
Who's the man? E com isso eles tomaram a decisão de matar o herói de Independence Day original durante o intervalo entre os dois filmes, sobrando a esposa e o enteado. Meu, é esposa e o enteado, velho. É, meio estranho, né? Ficou só o Dylan lá. Mas essa decisão foi meio burra, porque fecharam as portas para um possível retorno do ator, sem falar que a ausência dele deve ter interferido no resultado decepcionante das bilheterias, né? Então mataram de vez a franquia. Droga! É um idiota. Bom, tempo depois, Will falou que não deixou de participar por motivos financeiros, mas ele preferiu atuar em Esquadrão Suicida por ser uma coisa nova e diferente na carreira. Que também foi uma bosta, então tá tudo certo. Que pariu. Infelizmente, galera, algumas vezes não é nem o personagem que morre, mas o ator, gente. Esses são os casos mais tristes, né? Esse é o motivo, por exemplo, do Coringa não aparecer no terceiro filme do Batman do Nolan, já que o diretor não quis substituir o Heath Ledger. E se tivesse feito isso também, ia ser uma coisa absurda, porque a fanbase do cara era simplesmente sinistra. Até mesmo em animações que são mais fáceis de substituir alguém, os realizadores levam esse tipo de coisa bem a sério, né? Digamos assim, tem quase um código ético, claro, de não simplesmente trocar o dublador. Isso é diferente de quando você tá adaptando uma obra, dublando uma obra do idioma original pro seu idioma. E se a gente tá falando de uma produção que tem atores que fazem as vozes originais e aí um ator morre. Quando é um estúdio nos Estados Unidos que tá fazendo Simpsons, por exemplo, e um ator vai lá e morre, aí tira o personagem. Um dos roteiristas de O Rei Leão 2 falou que a mãe do Simba ficou de fora porque não tinha espaço pra personagem. Mas os produtores também quiseram respeitar a memória da Maddie Sinclair, que era a dubladora, né, da personagem. Mufasa. No, it's me. Simba, you're alive. É por isso que a Sarabi não dá as caras na continuação, além de só aparecer na pintura de uma caverna em A Guarda do Leão, a série animada. A mesma coisa aconteceu com a família do Alex em Madagascar 3, galera, que não aparece porque o Bernie Mac, que é o ator do Zuba, morreu antes mesmo do segundo filme lançar. É o pai leão dele lá que ele reencontra, etc e tal, e aí no terceiro filme eles deixaram isso de lado. My son! My son is home! Essa decisão não agradou muitos fãs que consideram estranho, né, o leão não se despedir dos pais antes de ir embora da África. Já em Carros 2, a arte decidiu imitar a vida. Assim como o ator Paul Newman, o Doc morreu em algum momento entre o primeiro e o segundo filme. O antigo Corredor Azul foi bastante homenageado nas sequências, principalmente em Carros 3, que até contou com trechos de voz não usados na primeira produção. Porque já que não tinha o dublador vivo, né, usaram trechos muito legais. Inéditos. Né? Inéditos. Well, I can't argue with the Doc Hudson. How true, how true. A gente também precisa falar aqui daqueles casais que deixam de existir, né, de um filme pro outro. Tipo, tinha o casal lá e agora os caras não estão mais juntos. E aí, de repente, o protagonista aparece sozinho ou com outra pessoa. Mas acontece tanto na vida real, né? Não pode hoje em dia ninguém acha mais estranho, porque tá tudo, né, os relacionamentos livres, abertos, multiplamente fluidos. Me relaciono com 4, 5, 12. Uau! Aproveitando o embalo de animações aqui em Pateta, o filme, o Max passa o tempo todo pensando na Roxanne e finalmente consegue ficar com a crush. Mas em Pateta 2, que acontece ali alguns anos depois, a personagem desapareceu sem explicação, restando ao público imaginar o que aconteceu entre eles ali. Não deu certo, galera. Sumiram! O curioso é que ela acabou reaparecendo na série House of Mouse durante um encontro com o Max e também como easter egg em DuckTales, em uma foto ao lado do filho do Pateta. Dá uma olhada, é o easter egg mesmo. Já em Fúria de Titãs 2, a personagem da Gemma Arterton não sumiu, mas foi morta, porque aparentemente a atriz preferiu atuar em João e Maria Caçadores de Bruxas. Bom, todo mundo deve lembrar bem do caso infame de Transformers 3, que sem nem mais nem menos teve a Micaela substituída por uma nova namorada do Sam. Isso aconteceu por conta das tretas entre a Megan Fox e o diretor Michael Bay, então ela acabou deixando a produção e um buraco muito mal preenchido na história dos personagens, né? Era icônico. Eles tretaram, mas aí depois fizeram Tartaruga Ninja junto, então no Michael Bay e Megan Fox, eles se dão, depende só de quanto é o fluxo. Exatamente, é sempre o fluxo do dinheiro.
Agora esse aqui, galera, não é um simples interesse amoroso, porque ele era um dos principais, mas o Keanu Reeves também largou mão de Velocidade Máxima 2. E isso foi muito decepcionante. Velocidade Máxima 1 foi um clássico de ação, onde ele pegava o busão Santo Amaro 51-54, perdia o freio e quase caía na Guarapiranga. Aí ele pegou o roteiro e falou, brother, isso aqui tá uma merda. E ele tava certo, tava uma merda mesmo. E ele tava meio de boa depois de ter feito reação em cadeia, né? O que irritou bastante os executivos da Fox por ele não ter topado fazer a continuação. O plano era que os personagens dele e da Sandra Bullock voltassem como um casal, mas em vez disso criaram um novo par romântico para o protagonista. Cara, eu acho assim, se voltar e não voltar com os personagens principais, deve ter 50% menos de apelo financeiro, ou seja, isso aqui vai dar ruim, tem muito mais chance de dar ruim. Com Pipocando Música sendo Júnior. Fala exemplo. Acabou não, acabou, encerrou. Encerrou por aqui, gente. Obrigado! Passa no Pipocando Música pra ver com quem que eu tô apresentando agora.